E aí, meus amores, tudo bem? Espero que tá tudo bom. No último vídeo que eu postei aqui no canal, foi um vídeo de meditação guiada sobre o divórcio energético com a pobreza. Gente, façam muito essa meditação se vocês conseguirem, porque me trouxe muita transformação interna, assim, para ressignificar algumas coisas que eu nem imaginava que poderia estar travando assim minha vida na questão financeira, na questão de receber prosperidade do universo, né? Para quem já entende um pouco dessa questão de reprogramação mental, né, de que tudo isso influencia muito na nossa vida e que a gente pode reprogramar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente quer, para que a gente possa prosperar cada dia mais. Existem coisas inconscientes, né, no nosso inconsciente que travam a gente, né? Coisas da nossa história, coisas que a gente, de repente, mais nova, ou dependendo da fase da nossa vida, a gente teve alguma questão com o dinheiro, a questão de como que a gente recebe o dinheiro, como que a gente vê o dinheiro dos nossos pais, se teve alguma briga na família, se teve alguma, sabe, alguma questão com com a questão do dinheiro dentro de casa. Às vezes a criança, né, o adolescente interpreta de uma forma muito imatura a vida, né, mas é imatura no sentido, assim, com a consciência que tem naquele momento. E é da nossa responsabilidade, depois que a gente cresce, né, amadurece, entende a vida, que a gente precisa resgatar essa parte da gente, né, essas partes, né, porque a gente é fragmentado, né, tudo que a gente vive na nossa história, existem partes de nós que estão por aí, presas em várias linhas do tempo, acreditando em certas coisas, ou não consegue olhar para alguns ângulos da vida de forma diferente que possa nos beneficiar, né? Que possa tirar essa bagagem pesada. Com essa meditação do divórcio energético com a pobreza, eu consegui identificar muitas coisas que eu cresci, eu tive pontos de vista sobre a questão do dinheiro na minha família, né, que vinha do meu pai, da minha mãe, desde pequena, e coisas que são pontos muito específicos que a gente compra de outras pessoas, sabe? Pontos de vista que a gente compra da nossa mãe, de vizinhos ou de julgamento, e a gente acaba criando certos pontos de vistas muito travado ali, sabe? Não consegue olhar a vida com outros olhos. Um olhar mais de reconhecimento dessa energia, da sustentação, né? Porque o dinheiro, a força do nosso trabalho, né? É aquilo que sustenta a nossa vida, né? A gente trabalha para a gente fazer nosso dinheiro e é esse dinheiro que sustenta a nossa vida, né? A gente pode comprar tudo que a gente precisa, né? Com a força do nosso trabalho. E mesmo que você não trabalhe, mas você tenha você é sustentado por uma força que vem dos seus pais, e de repente você julga isso, você rejeita, você condena, né? Tem esses pontos de vista muito travados. Você pode ter isso com você e pode não te afetar nesse momento, mas depois, na sua vida adulta, na hora de você prosperar, né, seja no seu trabalho, no autônomo, que a gente tem essa força mais evidente, né, para trabalhar para outras empresas, por exemplo, a gente sente diferente essa energia de receber dinheiro, né, porque tem uma coisa programada ali todo mês para você receber seu salário, mas quando se trata de empreendimento, né, você empreender, é muito diferente. A gente lida com a gente mesmo, né? Que a nossa empresa, ela é um órgão, ela é uma entidade que é parte de você. Ela só se movimenta com a sua energia, né? A sua energia que você coloca ali. E quando depende da gente para você ganhar dinheiro, assim, o seu dia a dia, se você não trabalhar no seu mês, você não tem o seu salário, isso mexe muito com a gente, é uma pressão muito grande. Quem empreende sabe, né? Para quem é autônomo, sabe qual que é a sensação de você, de repente, não ter poucos clientes, por exemplo, ou não ter clientes num mês, né? Já aconteceu muito comigo isso há muito tempo atrás. Graças a Deus, hoje em dia é uma outra realidade, mas o peso é diferente, então aqui que a gente lida com a gente mesmo, a gente lida com os nossos sentimentos, a gente vê muito bloqueio emocional, financeiro, a gente vê muito bloqueio com o dinheiro, a gente fica muito imerso ali nesses problemas do dinheiro, né? Da dependência do dinheiro, a gente vê, enfim, a gente tem muitos pontos de vista que atrapalham a nossa vida. A gente vê esses bloqueios no dia a dia, né? Só na prática que você vai vendo como que você se sente com as coisas que acontecem, e é assim que a gente precisa identificar como que a gente está reagindo para a gente destravar as coisas dentro da gente, né?
Então essa meditação, do divórcio energético com a pobreza, eu descobri muitas coisas da minha infância, de pontos de vista que eu comprei da minha mãe, da época, e coisas que eu fui levando a minha vida inteira. Que eu, por exemplo, hoje eu tô com 32 anos, são bloqueios que eu tive, com pontos de vista que eu tive até os meus 29, 30 anos, mais ou menos. Foi anos tendo esse mesmo ponto de vista, e foram muitos anos também tendo muitos problemas financeiros, né. E é só quando a gente olha para dentro da gente, né, para o nosso inconsciente, o que que ele acredita que está te bloqueando, o que que ele acredita ser o que é as coisas, né, qual é a personificação da pobreza. Nossa, cara, essa meditação ela é incrível, e foi ali onde eu identifiquei um padrão energético que eu tinha, e é um ponto de vista que eu nunca imaginava que poderia me travar. E quando eu identifiquei nessa meditação, né, foi onde eu vi que falei: "Uau, meu Deus, como que eu nunca olhei para você", né. E quando a gente faz uma meditação guiada, né, ou meditação sozinho mesmo. Quando a gente é guiado, né, por uma meditação, e a gente vai falando ali, né, essa meditação eu vou conversando com vocês um pouco para vocês identificarem algumas coisas que o seu inconsciente traz. Conforme ele vai trazendo as coisas, existem coisas que às vezes são aleatórias, que às vezes são personificação de algumas coisas, né, pode ser alguma coisa animada, pode ser energia de algumas pessoas específicas, mas que muitas vezes não são as pessoas exatamente, é a energia que tem por trás. E muitas das vezes as energias elas precisam de reconhecimento para que elas possam fluir e cumprir o seu papel, né. Por muito tempo nessa vida, a gente compra só um ponto de vista e vai repetindo sempre isso, e a gente nunca para olhar um outro ângulo, porque toda energia ela é neutra, né, quem dá o significado, né, a força é a gente. Se a gente tem um ponto de vista que trava, que rejeita, que tem preconceito, né, você nunca vai receber dessa energia, né. E muitas das vezes reconhecer a energia é o suficiente, não significa que você vai ser aliado dela ou qualquer coisa do tipo, mas a partir do momento que você reconhece, você integra dentro de você, né. O nosso universo, nós todos somos um, né. E todas as energias elas precisam ser vistas e acolhidas. A gente não tem que rejeitar nada, por mais que a gente não concorde com muitas coisas, você não precisa concordar, é óbvio, né, mas os preconceitos, os pontos de vista, quando se trata do todo, a gente tem que ter essa neutralidade, a gente precisa reconhecer, a gente precisa incluir, a gente precisa resgatar esses nossos fractais que estão aí presos nas linhas do tempo, que são mais densas, né. Então eu recomendo muito que você, se você tem alguma coisa, algum bloqueio com questão do dinheiro, eu recomendo muito que você faça essa meditação guiada do divórcio energético com a pobreza, que é muito incrível. E divórcio energético, ela tem muito a ver com, não é só amoroso, né, eu falo bem no na meditação, que o divórcio ele não é só amoroso, o divórcio ele é tudo aquilo que você se é tudo aquilo que você se une e acontece esse emaranhado energético, sabe. E ali criam pontos de vista, ele criam rixas, ele criam julgamentos que ficam emaranhados, e é muito necessário que a gente vá limpando, desemaranhando tudo isso, para que as coisas vão para o seu lugar, a gente recebe a energia do que precisa ser recebida, a gente devolve a energia que precisa ser devolvida, e tudo se dissipa para a gente poder seguir em paz, com novos pontos de vista para ver essa vida, tá. Então eu recomendo muito que você veja, esse vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá. Caso vocês façam essa meditação, depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, tanto nesse vídeo como no outro, para ver quais são as coisas que você identificou, e se você quiser compartilhar com a gente, cara, vai ser incrível. Às vezes, quando a gente conta o nosso depoimento, né, o nosso testemunho daquilo que desbloqueou na gente, e a gente consegue, trazer essa história, assim, escrita com detalhes, muitas das vezes a gente consegue ajudar outras pessoas que passam por coisas parecidas a desbloquearem também, né. Que através do testemunho a gente consegue, inclusive, se identificar para desbloquear a energia, né. A gente pode desbloquear através da meditação, através de ouvir um testemunho, né, uma história, para que a gente entenda pontos de vista. Tá bom, gente? Então um beijo, até o próximo vídeo.